Precisamos conversar sobre depressão. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Paulo Candéa, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Você, seguidor aqui do nosso canal, está começando a perceber que essa questão relacionada à depressão é muito mais séria do que poderia se pensar. Porque no nosso último vídeo, que foi publicado no último domingo, na playlist de desenvolvimento pessoal, nós conversamos justamente sobre isso. Só que hoje, ao falar de depressão, nós vamos apresentar para você fatos através de dados científicos, mas também começar a lhe entregar um fio de esperança para começar a resolver esse problema seríssimo e que a maior parte das pessoas, além de não terem ideia da gravidade, também não dão importância. Anteriormente nós já falamos aqui sobre a tabela de David Hawkins. Nessa tabela nós podemos observar os diversos tipos de frequência cerebral que um ser humano apresenta em razão do sentimento. Raiva, medo, dúvida, enfim. Em razão do sentimento, a nossa frequência cerebral, ela varia. E uma coisa que também nós já falamos aqui é o seguinte, que até 2020, que foi quando aconteceram todos aqueles eventos relativos à emergência sanitária que teve em razão do Covid, até ali, o padrão cerebral das pessoas apresentava-se de 400 para baixo. Só que a partir de 2020, isso começou a cair. Caiu. Chegou num determinado ponto de 250 para baixo. E o mais importante da história é que de lá para cá, esta média do padrão cerebral não voltou a se elevar. Na realidade, tem caído ainda mais. Essa introdução foi para que você entenda que sim, vai chegar um determinado ponto que a depressão vai se tornar um problema de saúde pública. Então, para que você possa ter ideia, no ano de 2022 foi feito um levantamento para se ter ideia da porção da população que encontrava-se no estado de depressão. Veja, apenas 2 anos após os eventos da pandemia. E o que é que verificaram? No ano que foi feito esse levantamento, em 2022, eles chegaram ao número de 350 milhões no mundo. E se você está achando isso pouco, então, desculpa dizer, mas você também faz parte do problema. Mas vejam só, praticamente todo vídeo eu falo aqui do grande mestre Dr. Ronald Zancan. E uma coisa que o Dr. Ronald descobriu na prática, com todos os participantes do processo, que é um programa que tem ele como cabeça, programa esse que devolve a saúde para as pessoas de forma 100% natural, sem estar precisando de medicação nenhuma. E o que ele verificou é que todos os participantes do processo, preste atenção, todos que chegaram ao processo apresentando um quadro de depressão, ao melhorarem a parte física, reverteram a depressão. Eu vou repetir, todos que apresentavam quadro de depressão, ao melhorarem a parte física, reverteram a depressão. Agora tem uma outra coisa que é muito importante você saber. Nesse ponto, eu espero que tenha acendido na sua cabeça a seguinte luzinha. Opa, então, atividade física é bom. Sim, pode ter certeza. Mas tem uma próxima coisa que você precisa entender. O Dr. Ronald Zancan, ele também descobriu que a depressão tem um pai e uma mãe. Aonde o pai é o estresse.
E a mãe, alimentação inadequada. Eu vou dar 2 exemplos para vocês que eu tenho certeza que quem está me assistindo aqui ou ingere ou está dando para os próprios filhos, crianças, ingerirem. Glutamato monossódico e açúcar. Aí eu vou dar apenas um único exemplo de um produto alimentício que você ingere ou dá para os seus filhos e que tem os dois. Qualquer biscoito recheado. Qualquer e todo biscoito recheado. Então, quando você está dando isso para os seus filhos, você está tornando-os futuros prováveis portadores da depressão. Tá claro isso? Sabe uma coisa que me dói nos ouvidos? É quando você pergunta para um pai ou para uma mãe se o filhinho, se a filhinha deles está ingerindo frutas. Aí o pai ou a mãe aí diz assim: ah, mas ele não gosta. Isso dói nos ouvidos quando eu ouço. Se você diz que o seu filho não gosta de comer fruta, olhe para o espelho e repita para si mesmo o seguinte: eu sou um irresponsável com os meus filhos. Mas vamos em frente. Se a depressão tem um pai e uma mãe, ela também tem uma irmã. E o nome da irmã da depressão é ansiedade. Está aguardando aí? Um dos pontos em comum que se observa em pessoas que apresentam esse quadro de depressão é a serotonina baixa. Em medicina oriental, nós aprendemos que a saúde começa e termina no intestino. E o que é que isso tem a ver com a serotonina? É simples. Apenas 5% de toda a serotonina do seu corpo é produzida pelo cérebro. Claro, agora você está entendendo que o nosso corpo precisa de serotonina para não entrar nesse estado de depressão. E se apenas 5% da serotonina do nosso corpo é produzido pelo cérebro, e o resto? Aí é que está. Em torno de 85% da serotonina é produzida no intestino. Sim. Então, da mesma maneira que toda doença autoimune tem origem no intestino, também a depressão tem. Aí eu pergunto para você: o seu intestino é saudável? Aí você diz assim: ah, é, professor, eu vou todo dia ao banheiro. Não. O fato do seu intestino funcionar todo dia como um reloginho não significa dizer que ele está saudável. Mesmo porque é como eu pergunto para as pessoas: quantas vezes ao dia o seu intestino funciona? Aí a pessoa diz: ah, funciona todo dia, uma vez. Aí a próxima pergunta é: você come uma vez só por dia? Aí a pessoa: não, eu almoço, eu janto, como... Então, peraí, se você come mais de uma vez ao dia, o seu intestino funcionar só uma vez por dia, significa que não, ele não está funcionando bem. Mas eu estou aqui para te ajudar. E o que é que eu vou fazer? Lá na nossa comunidade do Telegram, que para você acessá-la, basta clicar no link aqui embaixo na descrição, e você vai entrar lá, e eu vou deixar um protocolo prontinho, no formato PDF, já pronto para você baixar. É o protocolo de desincrustação fecal. Esse é o primeiro passo que você dá para deixar o seu intestino saudável. Se você quiser entender realmente por que é tão importante a gente fazer a desincrustação fecal, para começar a combater a depressão, eu vou fazer o seguinte: aqui em cima no card eu vou deixar linkado um vídeo onde nós falamos única e exclusivamente sobre o processo de desincrustação fecal, e que para você realizá-lo, você precisa, como eu disse, entrar na nossa comunidade do Telegram, baixar o protocolo e começar a fazer hoje mesmo. Mas, professor Paulo, eu faço isso quantas vezes por semana? Não, não é quantas vezes por semana. Você vai fazer isso, em média, uma vez a cada 2 ou 3 meses. Se você tiver uma alimentação saudável,
não vai ser necessário você fazer esse processo mais do que uma vez a cada 3 meses, tá bom? Nesse ponto, você pode estar se fazendo a seguinte pergunta: espera aí, professor Paulo, você falou da atividade física que o Dr. Ronald ele verificou com todos os participantes do processo, que era muito bom, revertia a depressão. Mas existe algum estudo científico tratando especificamente disso? E a minha resposta é sim. Sim, claro. Um estudo publicado também no ano de 2022, mais especificamente, basicamente, revisão sistemática e meta-análise, mostrou que a associação exercícios físicos, depressão, mostra benefícios significativos para a saúde mental. Agora presta atenção no próximo dado que eu vou te passar. A população dos Estados Unidos trata-se daquela mais depressiva no mundo. O importante da história é que o Brasil apresenta a população mais depressiva da América Latina. Então, você ainda vai nessa conversinha, o brasileiro é um país muito alegre. Veja, o fato de você ter uma porção da população que ama pão e circo não significa especificamente dizer que essa população é a mais alegre. Não. Tanto é que, eu repito, o brasileiro trata-se da população mais depressiva da América Latina. Então, olha só o que eu estou fazendo. Estou transmitindo para você todos esses conhecimentos e estou te oferecendo o primeiro passo que você pode dar para começar a vencer isso, que é o quê? Processo de desencustação fecal. Você sabe, vai lá na nossa comunidade do Telegram e baixa o protocolo completamente de graça. É um protocolo que eu estou dando para você, eu estou lhe presenteando e você não está nem pagando por essa consulta. Só que eu estou fazendo mais uma coisa. Ao fundo desse vídeo aqui, você está ouvindo desde o início uma frequência sonora, uma musiquinha bem agradável, e essa frequência, ela equilibra, ela faz a homeostase das suas ondas cerebrais. Lembra que eu falei ainda há pouco da tabela de David Hawkins? Pois é, essa frequência faz isso. E se você quiser, você pode entrar lá na nossa comunidade do Telegram também, pesquisa pela frequência 432 Hz, que também tem lá essa frequência para você baixar. Baixa ela e coloca ela para tocar várias vezes ao dia. E você vai ver que naturalmente muita coisa no seu emocional e no seu mental vão começar a melhorar. Mas mesmo assim, se você quiser ir bem mais além e desejar agendar com a gente uma consulta, entre em contato com a gente, ou através do meu e-mail, ou através do meu WhatsApp, que você pode encontrar ambos aqui embaixo na descrição. Preferencialmente, ou WhatsApp ou e-mail. É complicado você ligar para mim. Por quê? Vai que você liga e no momento da sua ligação eu estou fazendo um atendimento. Eu não vou poder lhe atender. Então é melhor, manda uma mensagem para mim, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? E se você gosta, se você aprecia o nosso trabalho e quiser tornar-se um patrocinador, você pode fazer a sua contribuição através do nosso Pix, que é este que está aparecendo aqui. Ou então, entre em contato com a gente pelo e-mail, para que nós passemos a ser um divulgador do seu trabalho, tá bom? E o mais importante, pratica o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Porque quando você curte, está dizendo ao algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é importante. E ele começa a dar mais visibilidade para esse vídeo. E quando você compartilha, você com toda certeza está contribuindo sobremaneira para ajudar muitas e muitas e muitas pessoas que estão apresentando esse quadro
tão terrível, e pode ter certeza que é terrível, porque anos atrás eu passei por isso e sim, é muito sério. Então eu tenho certeza que eu posso contar com a tua contribuição. E eu te desejo saúde física, mental e emocional. E claro, que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe muito. Muita paz para você. Tchau, tchau.